O que é pipeline no ASP.NET Core? Pipeline é o caminho que uma requisição HTTP percorre dentro da aplicação. Ela passa por vários middlewares até chegar ao endpoint final, seja ele uma controller, uma minimal API e etc. Aqui uma representação gráfica. Analogia com drive-thru. Pegando um pipeline e trazendo para uma analogia com um drive-thru, a gente pode ver o seguinte: a guarita anota o pedido, seria o log. O caixa confere se já pagou, seria a autenticação. O supervisor verifica se pode pegar o brinde, é a autorização. O cozinheiro entrega o lanche, seria o controller. Cada um é um middleware no caminho da requisição. E isso forma o pipeline com uma analogia vinda do drive-thru. Exemplo de pipeline no ASP.NET Core. Aqui está um exemplo da parte do Program CS. Uma representação de uma imagem do fluxo, desde o seu middleware personalizado até os que a gente mais conhece. E aqui em código, dicas importantes. A ordem importa. Se você colocar o using route depois do use endpoints, por exemplo, o endpoint nem será encontrado. E por que isso? O que o using route faz? Ele analisa a rota URL da requisição e descobre qual endpoint deverá responder para ela. Ou seja, ele decide o caminho com base nas rotas configuradas. E o que o use endpoints faz? Ele executa o endpoint que foi encontrado pelo using route. Ou seja, chama o controller certo, a action certa e etc. Resumindo, o using route encontra o endpoint certo e o use endpoint executa esse endpoint que foi encontrado pelo using route. Se você inverter essa ordem, o use endpoint vai tentar executar o endpoint e não vai encontrar nada. Daí vai dar pau. Dica 2. Você pode interromper o pipeline em qualquer etapa. Exemplo clássico: se o token for inválido, o Use Authentication já devolve na hora um erro 401. Terceiro, a resposta também passa de volta por esse pipeline na ordem inversa. Então você pode alterar a resposta antes dela sair. O que isso quer dizer? Explicando melhor a frase, quando uma requisição chega no servidor, ela entra no pipeline e vai passando pelos middlewares na ordem que foram registrados no startup ou no seu Program CS. Um dos últimos middlewares geralmente é aquele que chama o endpoint final. Quando esse endpoint gera uma resposta, ele volta subindo pelo pipeline, passando pelos middlewares na ordem inversa. Ou seja, no início ele vem de cima para baixo, middleware, authentication, authorization, route, room, Na volta, quando ele chega no final, ele vai fazendo essa ordem inversa, um por um. A routing, authorization, authentication, até e o middleware. Isso permite que você, por exemplo, intercepte e modifique alguma resposta que você queira. Adicione headers, faça log e etc. antes que ela seja enviada para o cliente. Exemplo, AppUse passou na ordem de cima para baixo. Passou, entrou aqui, executou esse código, passou para o próximo middleware. Depois disso, na volta, ele bate aqui de novo e continua. E executa esses dois códigos aqui abaixo. E é isso.